Retornamos com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. Hoje estamos discutindo a situação na região do Egito, no Oriente Médio, no norte da África, que está sofrendo manifestações, que a população tem se revoltado contra os regimes e contra, principalmente no Egito, contra o ditador Hosni Mubarak. E estamos conversando com analistas e também com pessoas que estiveram no Egito no ano passado. Se você deseja participar conosco, envie o seu comentário para o nosso e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo nosso blog mesadedebates.blogspot.com ou pelo nosso Twitter @mesatve. Renan Caixeiro, você que esteve no Egito por 4 meses no ano passado, você já sentia que a população já estava com esse desejo de fazer essa manifestação? Olha, Marcelo, eu acho, assim, eu tive contato com pessoas mais de classe alta também, contato com algumas pessoas da classe menos favorecida também, mas o que eu sentia da população era uma insatisfação, isso era claro. Tanto é pelas condições de vida, né? Principalmente quem vivia na pobreza sentia muito isso, porque a pobreza lá é muito maior do que... aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma pobreza, mas lá você pode calcular uma coisa 3, 4 vezes maior, porque ela está presente a qualquer momento na sociedade e ela é muito forte. Então isso era, você sentia só de olhar. Só de olhar você sentia as pessoas não estavam bem. E também aquela classe mais que eu tinha mais contatos, que era a classe mais alta no Egito, classe média alta, você sentia que eles tinham também satisfação porque as coisas para eles também não funcionavam. Por exemplo, o Egito é um país que não tem uma lei de trânsito como aqui tem. É uma coisa básica, né, que a gente pensa. Mas lá eles não têm essa lei de trânsito, por exemplo. Então o cara tinha um carro importado, mas ele não podia nem sair na rua direito porque não tinha lei de trânsito, não tinha um semáforo, não tinha segurança para ele colocar aquele carro na rua. Os abarroamentos resolvem quase que no tapa, não é isso? Exatamente. Ele resolve ali. Discussão, uma junção, empurra e pronto. Isso é um exemplo, né? uma ponta ali de um problema. Mas também não era essa satisfação. Havia, eles têm uma vida que até, se você for ver, uma vida que tem um padrão alto, para pessoas de classe alta, claro, porque eles têm a maior parte da renda, mas também eles eram insatisfeitos, eles tinham uma coisa de não estarem bem naquela situação, você percebia isso. E eu até me surpreendi um pouco com esse movimento que veio agora, porque eu não esperava isso. Eles já estavam há 28, 29 anos com o mesmo presidente. Por exemplo, os meus amigos lá que eu conheci, alguns árabes, né, e alguns egípcios, eles já nasceram com aquele presidente lá. Então eles não tinham, eles não sabiam muito bem como seria sem aquele presidente. Então, ao mesmo tempo que eles tinham essa insatisfação, eles não sabiam muito bem como sair dessa situação. E eu acho que o exemplo da Tunísia, alguns problemas internos também, porque esse ano era o ano de eleição lá, né? Esse ano era o ano que ia iniciar o processo de eleição para ficar mais 6 anos no poder. E o Mubarak, se não fosse ele, ia colocar o filho dele. E ele estava impossibilitando qualquer oposição de surgir. Então isso foi mais um ingrediente que se juntou à insatisfação. Eu acredito que também a oposição organizada, principalmente a oposição que... O grupo mais organizado da oposição, que hoje é a Irmandade, também tem essa insatisfação. Então, juntando todos esses fatores, você percebia que já tinha alguma coisa ali, né? Já tinha uma insatisfação, já tinha uma inconformidade. Mas eu me surpreendi um pouco ao ver tamanho movimento, tamanha mobilização. Você, o Stecker também, que estiver lá, não perceberam, não veem nessa situação da Tunísia, do Egito e outros países um processo de ocidentalização? O Vicente estava começando a falar a respeito da informática, da internet, do Twitter, da rede social. Quer dizer, essa ocidentalização não fez com que essa geração nova falasse: opa, o mundo existe lá fora e nós aqui não. É o seguinte, porque... além do contato com os turistas, óbvio, né? Porque a grande massa não tem acesso. 70% da população está abaixo da linha de pobreza. Então essa população não tem acesso à informática, à própria televisão, ao telefone celular. Então eles ficam alheios a tudo isso. É uma minoria que tem acesso a isso, mas por questões de princípios religiosos, políticos, o que quer que seja, família, também não abre muito. É o que eu percebi. Eu estive lá no Egito como turista. E como turista eu estava subordinado a um guia local. E o guia, ele procura de todas as maneiras mostrar o que tem de melhor. Ele não te mostra o lado ruim, né?
do país, do povo, da cidade. Mas umas escapadelas de táxi, você está no hotel, você vai pegar um táxi e vão andar um pouco. Quais detalhes que você viu que te chamou a atenção, Esther? O que me chamou a atenção, detalhe principal lá, assim, a cidade dos mortos-vivos, por exemplo. Um cemitério de mais de 2.000 anos habitado por pessoas que não têm onde morar. Isso é um absurdo. Lá não tem luz, não tem água, não tem esgoto, mas eles moram lá dentro. Eles vivem nas ruas durante o dia e à noite eles se recolhem no cemitério do Cairo, principalmente. Outra coisa, pessoas passando muita necessidade. Eles pedem, sim, eles chamam lá de caramelo. Eles não têm coragem de pedir um dinheiro, uma coisa, mas um caramelo, porque parece que estão passando fome. Eles parecem, não estão realmente passando fome. Eles querem comida, eles querem uma coisa assim. Isso realmente me chocou muito, mas não nas saídas com o guia. O guia nos levava para os melhores lugares, os melhores ambientes. Mas aquelas saídas pessoais, você pega um táxi, toma um táxi e vai passear, você observa então o lado pior que eu já pude presenciar. Stecker, o povo extremamente pobre, igual você está falando, e o ditador extremamente rico. Segundo a imprensa noticiou, o mais rico do mundo. Ele falou em classe média, eu só vi duas classes lá. A imprensa noticiou isso. Exatamente. Tomara que a Suíça devolva realmente o dinheiro que estava depositado no Egito. O dinheiro está na Suíça, são bilhões de dólares que esse homem desviou em 30 anos. Né? O povo morrendo de fome e esse ditador com... Segundo a imprensa noticiou, deve ter base para isso. A maior fortuna do mundo na mão dele. As informações que os créditos estão bloqueados, mas até hoje eu nunca vi a Suíça devolver nenhum recurso. A gente estranha isso. Tem até uma questão muito antiga aí, do famoso ouro alemão, que até hoje também está depositado, né? Já noticiou que igual vai devolver. Igual também o Baby Doc lá no Haiti, quer dizer... São bilhões. Não só a Suíça, mas em outros paraísos fiscais também, que com certeza existem investimentos. Por que recebe o dinheiro, né? A gente sabe que o dinheiro é impuro, vamos dizer, não foi ganho com trabalho, com suor trabalho. Só para a gente voltar aqui, a gente ia abordar nesse bloco, a questão da internet, das redes sociais, professor Vicente, que começou a abordar no bloco passado, isso está ajudando a pipocar manifestações no mundo todo? Professor, como é que você analisa isso? Olha, a gente não pode desconsiderar em hipótese alguma o efeito disso. É o que a mesa mesmo já colocou. A questão de uma sociedade que ela é local na sua cultura, né, naquilo que se fundamenta, mas que quer ser global no sentido da comunicação, né, da alteridade, das relações com os outros e sem retórica. E é importante a fala, né, de quem esteve lá. Quem tem acesso à internet? Portanto, fica claro isso. Não é a grande massa, né? Porque quando você coloca a questão até da própria religião, ou da cultura, vamos chamar assim, ter um certo limite com a lida com essa alta tecnologia, né? Então isso é revelador, porque a gente está vendo muita banalização da questão da internet, dos blogs, dos Twitter. De fato, isso foi fundamental. Por exemplo, a martirização. As pessoas que serviram como mártir para que o processo tivesse um encadeamento, uma repercussão. Né? Aquela questão do feirante na Tunísia, né? Que se flagelou, né? Se queimou. No Egito também acontece um fato parecido, que inclusive um desses novos gestores do Google foi uma figura que também apareceu, né, no noticiário. Sim, mas quando foi libertado, ele foi recebido como herói. Exatamente, porque há no que ele coloca, o Estado o tempo todo, né, cerceando as liberdades individuais. Repressor, né, buscando fazer, né, daquilo ali uma dinastia. Então, aí eu acho que é o grande componente da mídia. O papel que ela pode representar, né, na autonomia. Agora, isso tem que ser contextualizado. Da mesma forma a gente falava da democracia. Eu acho que é muito importante porque eu acho que, além dessa mudança que nós estamos colocando em nível regional, eu acho muito importante esse fato que acontece no Egito, porque ele é mais um sintoma, mais um elemento de uma mudança da relação da sociedade com o Estado.
né? Talvez eles queiram, eu falo talvez porque eu não tenho essa vivência de Egito, né? Minha cultura é aqui. Mas eu quero colocar o seguinte, o caminho da democracia que vai ser construído, né, me parece que passa pela religião, né? Porque, né, como a mesa mesmo colocou, acho que é importante, nos desdobramentos, hoje a gente tem um regime forte no Irã. Mas até que ponto esse regime é forte? A ponto dos parlamentares, nas notícias de hoje, foi essa, né? Principal. Que já estão pensando em punir com pena de morte aqueles que se insuflam contra o governo. Acho que isso é bem sintomático. Isso a gente pode né? repercutir no próximo bloco. Sim, mano. Rapidinho só. Sim. O que pode influenciar hoje na nossa economia do Brasil? No resumo, o que o Brasil exporta? O Brasil vai ser prejudicado? Pode ser como um grande parceiro na parte de todo o Oriente Médio, na parte do nosso agronegócio. Nós subsistimos aqueles países com nossa agricultura, com nossos abates, né? Principalmente a questão dos frangos, da suinocultura também. Eles não pode parar de comer, né? Não pode parar de comer, são grandes parceiros. E também a parte de construção, né? O senhor que é empresário de segmento, a parte de construção, na verdade, mais construção pesada, né? O Brasil é um grande fornecedor desse serviço em todo o Oriente Médio. Tem com as grandes empresas, o Debrecht, Camacoí, os consórcios que as empresas participam. O que pode acontecer de uma mudança e de algum... Hoje, na verdade, o Egito é a grande visibilidade. Então, todas as empresas do mundo vão querer saber se podem ter aqueles contratos que outros teriam. Assim como foi no Iraque, a questão do expansão de petróleo. Mas eu acredito do renome das empresas nacionais e também essa questão do Brasil ser um parceiro dos estados, mesmo às vezes totalitários, né, autocratas e tudo, mas assim, o Brasil ele é tido como um país pacífico. Né? Nós não temos nenhuma dissonância religiosa com o Egito, nós não temos nenhuma questão bélica com o Egito. Na verdade, fornecemos até, com certeza, talvez aqui Juiz de Fora, a IBEL possa fornecer algum suprimento bélico também. Eu não tenho essa informação, mas é um país parceiro. Então vai postergar possíveis investimentos, mas eu não acredito numa perda econômica para o Brasil frente a isso. Só para a gente encerrar esse bloco, o Renan teve contato, né, com pessoas de classe alta, né, classe média alta. O que as pessoas acessavam na internet, Renan? Rapidamente para a gente encerrar esse bloco. Olha, a principal rede lá é o Facebook e também blog era muito acessado, principalmente alguns blogs, existiam blogs de oposição e alguns blogueiros inclusive eram presos. Eu cheguei a presenciar isso em jornais na época, de blogueiros sendo presos porque expressavam contra o regime de Mubarak, né? Só para a gente encerrar então essa parte da relação da população com a internet, as redes sociais lá no Egito. No próximo bloco vamos fazer uma discussão ainda mais aprofundada, o caminho da democracia que pode tomar o Egito e também as relações com a economia, o que isso pode repercutir na economia mundial. Nós voltamos já já. Não sai daí.